E às vezes eu chegava em casa, pegava a minha própria arma, botava na boca, puxava o gatilho para trás e queria dar cabo da minha própria vida. A paz do Senhor para todos. Meu nome é Paulo César, sou presbítero do Ministério Apostólico Sol da Justiça, que tem como dirigente nosso apóstolo Roberto Alexandrino e a nossa apóstola Silvia. E irei contar um pouco do meu testemunho, pois é muito grande e eu tenho que contar por etapas. Tem toda uma primeira parte que já é demorada e depois uma outra parte que eu irei fazer futuramente. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é: Deus ainda opera milagre, pois eu sou um milagre de Deus. Eu não tenho um baço, eu não tenho rim, eu tenho pulmão perfurado, eu tenho a veia cava avariada, tenho 7 costelas quebradas, sou desenganado pelos médicos, mas sou escolhido de Deus. E para que não fique só nas minhas palavras iniciais, eu gostaria de deixar João capítulo 20, 29 a 31, que diz assim: Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu. Feliz é o que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Ou seja, eu sou um dos milagres de Deus que não está escrito no livro da vida, mas sou um milagre atual, presente, vivo, do poder e da glória de Deus. Amém? Espero que esse testemunho possa edificar vida, possa restaurar vidas, porque tudo isso que aconteceu, eu estava na época afastado do Evangelho. E tudo isso teve que acontecer para que eu reconhecesse a soberania de Deus. Amém? Tenham todos um dia, uma noite, não sei a hora que você está vendo esse vídeo, abençoado em nome de Jesus. Assim, posso te dizer uma coisa? Eu olhava para ele, não falava nada, continuava sentado e ele: Jesus te ama e ele tem um propósito na tua vida. Eu ficava quieto, não falava nem que sim, nem que não. E ele passava, ia para o monte, orar, clamar. Às vezes, quando ele voltava, eu ainda estava sentado ali, outras vezes não. E foi assim se passando o tempo. E eu aprendi com isso certa coisa. Não importa quanto tempo leva para a semente que você plantou, ela comece a brotar. Esse homem plantou uma semente de amor no meu coração chamada Jesus. E essa semente hoje começa a dar bastante fruto para a glória de Deus. Tornou-se uma árvore frutífera e para a glória de Deus. Deus tem me abençoado grandemente. Eu tinha filha, que minha filha gostava de dançar caipira, mesmo sendo do mundo, eu nunca gostei de ir nesses lugares, porque, como eu falei, eu trabalhava num serviço especializado, eu trabalhava num serviço reservado, e eu não podia me expor, não podia ficar tirando foto para lá e para cá. Até hoje eu tenho essa dificuldade de tirar foto para não ser reconhecido por muitas pessoas.
E teve uma das festas que minha filha foi para dançar, e ela, pai, vamos comigo, pai. E eu falei, não quero ir não, que eu não gosto, você sabe que eu não gosto. Pai, vamos, vamos. Ela tanto insistiu, que eu falei assim, tá bom, eu vou lá ver você dançar. Eu fui no lugar aqui próximo da nossa casa, ela dançou e tudo. Já era quase 2 horas da manhã, nós estávamos voltando para casa. E ela falou assim, pai, vamos ali, aqui, ó, perto da nossa casa. O pessoal chamou pra gente lá, vamos lá. E novamente eu falei, não, vou para casa. Ela, não, pai, vamos lá, pai. Tá bom, foi. Acabei indo, encostei meu carro. Quando eu cheguei, estava tendo uma confusão, estava tendo uma briga. E quando eu cheguei, todos me conheciam, sabia como é que eu era. E alguns falaram assim, agora Paulo chegou, vai acabar a confusão. E eu falei nesse dia pela primeira vez, eu falei assim, Deus, eu não vim aqui para arrumar confusão hoje. E olha que eu gostava de confusão. Hoje eu vim aqui só para ver minha filha. Entrei, passei até pelos rapazes que estavam discutindo e brigando. E no decorrer do tempo, minha filha pediu dinheiro para comprar um refrigerante. E eu pegando esse dinheiro, dei a ela. E essa briga desses rapazes, eu não tinha nada a ver com eles, um dos rapazes deu um empurrão na minha filha. E todos me conheciam e sabiam, agora o Paulo vai se meter. E eu me meti. Peguei um dos rapazes, peguei o outro, separei a primeira briga e falei assim, ó, ou vocês acabam com a confusão, ou vocês vão arrumar um problema sério. E fui pro canto, conversando com um dos rapazes, que ainda queria até acabar a confusão, do que eu estava conversando com ele. O outro rapaz veio por trás e pegou uma peixeira e ia enfiando nas costas desse rapaz. Eu empurrei o rapaz e meti a mão na peixeira. E essa peixeira cortou a minha mão até o osso. E eu, me defendendo, usei dos meios necessários, como eu falei, eu lutava, karatê e taekwondo, tirei a peixeira dele, empurrei ele e mesmo assim ainda mandei que ele fosse embora. Falei, vai embora para não arrumar problema para você mesmo. E ele se virou para mim e falou assim, eu sei quem você é, todo mundo conhece você. Você é o tal policial aí que todo mundo tem medo. Mas eu vou dizer uma coisa para você, eu já matei um policial e hoje vou matar você. Eu falei assim, posso te pedir mais um favor? Ele quer? Vai embora, vai. Pega teu primo e vai embora. E ele não acreditou, veio para cima de mim e nisso eu estava perdendo sangue. E eu perdendo sangue, mesmo assim conseguia dominá-lo, ele e o primo dele, e expulsei-o da festa. Mas novamente ele veio na minha direção, veio para me matar. Dessa vez ele veio já com a peixeira para me matar e eu usei dos meios necessários. E não, maluco eu estou fora da presença do Senhor. O meu motorista, ele também era afastado do Senhor. Ele entendeu o que eu falei. Mas os outros ficaram rindo, falaram, eu quero ver o César agora, como crente, comandar a equipe. E eu virei para o meu motorista e falei assim, troca comigo para mim mais rápido para o quartel, que eu já estou quase atrasado. E ele trocou comigo, nós estávamos dentro da comunidade. E nisso passou um rapaz, aproximadamente uns 15 anos, com um fuzil atravessado na frente do nosso carro. Mas como eu falei, nós trabalhávamos descaracterizado, ele não viu. E o rapaz que estava com a gente no primeiro dia trabalhando, ficou nervoso, falou ali, o cara armado. Eu falei, calma, nós trabalhamos no serviço reservado, calma,
respira. Só que ele pegou e levantou o fuzil dentro do carro. E ao levantar o fuzil, o rapaz também pegou o fuzil. E começou uma troca de tiro. Quando eu virei para o meu lado esquerdo, no qual eu estava dirigindo, tinha mais 20 traficantes. Nesse dia nós éramos 4. E eles metralharam a viatura, o carro. Eles pensaram até que era outra facção que estava invadindo. E os 2 primeiros tiros de fuzil pegou em mim, atravessou a porta do carro, atravessou a minha barriga e todos os meus órgãos. Pegou na minha coxa e levou a parte superior da minha coxa. E mesmo assim, Deus não permitiu que eu desmaiasse sequer. A primeira coisa que eu lembrei foi que Jesus te ama. Muitas vezes nós lembramos só de Jesus na hora da dificuldade, na hora da luta, na hora da bonança, na hora do dinheiro no bolso, na hora de saúde boa, nós esquecemos de Jesus. Mas na hora que vem a luta, a dificuldade, a prova, nós lembramos de Jesus, e foi esse momento que eu lembrei de Jesus. E eu segurei no volante do carro e falei assim: Jesus, me perdoa. Me perdoa, Jesus. E eu dirigindo, consegui tirar o carro com os companheiros todos de dentro do carro, só eu baleado. Os traficantes, 2 vieram a falecer. E eu andei 500 metros dirigindo, levantei e falei assim: me leva para o hospital. Eles falaram: por quê? Eu falei: porque eu estou baleado. Mentira, o senhor falando com essa calma. Eu falei: estou baleado. Sempre o senhor é o primeiro a descer, a trocar tiro. Nós estranhamos que o senhor não desceu. E eu pensava que o tiro tinha pego só na minha perna, mas a minha barriga estava toda perfurada, estava me dando hemorragia interna. Chegando no hospital, Deus não permitiu que eu desmaiasse, para que eu soubesse que Ele é Deus. Me levaram para o hospital. Chegando no hospital, a equipe médica, eu era conhecido no hospital, eu sempre levava alguém baleado. E ao chegar no hospital, o pessoal falava: é o César, ele está baleado, corre, socorre ele. E a equipe médica veio ao meu redor e rasgaram a minha calça, pensando que eu também só estava baleado aqui. Quando eles levantaram minha blusa, os médicos viram a gravidade que eu estava. E eles falavam um para os outros: não tem nada o que fazer. Ele está com hemorragia interna e vai morrer. Me levaram para a sala de cirurgia, eu acordado ainda. E na sala de cirurgia, eu gemendo, eu gritava: Jesus, me ajuda, Jesus, me ajuda, Jesus, me ajuda. E uma das enfermeiras, chegando perto de mim, perto dos médicos, falou: nem Jesus pode te ajudar. Começaram a operação. Segundo os médicos, eu tive 3 paradas cardíacas. E todas as vezes que eles iam parar a operação, fôlego de vida voltava. Deus me dava novo fôlego de vida. E eles olhavam um para os outros e falavam: vamos continuar operando. Entrei em coma. Fiquei 5 dias em coma. Chamaram minha mãe, chamaram meus parentes e avisaram que era difícil eu sobreviver. Mas esse pequeno período que eu tive na igreja, eu também falava com os meus parentes de Jesus. E um dos meus parentes foi na igreja, nessa mesma igreja, onde eu visitava.
E chegando no final do culto, na hora da bênção apostólica. Por isso que eu falo que é um perigo às vezes a gente sair da igreja antes da bênção apostólica. Porque de repente é naquele momento que Deus quer te abençoar. E a pessoa falou com o porteiro. E o porteiro entrou correndo, que ele me conhecia, falou com o pastor José Santos, já dorme no Senhor. Pastor José Santos, aquele policial que vem aqui de vez em quando, porque todos me conheciam. Eu era famoso aonde eu trabalhava. Ele está baleado, está em coma e desenganado pelos médicos no hospital. Meu pastor, vamos orar por ele. Meu pastor começou a orar. Começou a clamar. Toda a igreja. Isso numa quinta-feira. Quando foi na sexta-feira, por volta de 5 horas da manhã, em espírito, Deus me levou para um lugar que era totalmente escuro. Era tão escuro que eu podia pegar a escuridão. Mas nessa escuridão, eu via pessoas gritando, eu via pessoas chorando, eu via pessoas desesperadas. Via não, ouvia, porque não dava para ver. Mas nesse momento, mais uma vez, eu me lembrei de Jesus. Eu falei, Jesus, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. E nesse momento, nessa escuridão, apareceu uma mão e segurava nas minhas mãos e vinha me puxando dessa escuridão. E eu lembrei de um louvor, lembrei de um hino que dizia assim: quando Jesus estendeu as tuas mãos. Quando Jesus estendeu as tuas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era outro desprezível, mais ou menos assim esse hino. E nesse momento, segundo os médicos, era 5:30 da manhã, eu saí do coma. E eu comecei a me sacudir, eu estava incubado, eu estava com soro nas veias, e comecei a me sacudir de uma maneira tão forte que alguns aparelhos soltaram. E eu abri os meus olhos e fiquei com os olhos abertos, olhando, assustado, vendo aquela claridade da luz do CTI no meu rosto. E uma das enfermeiras falou assim: doutor, o que nós fazemos? Aí o médico falou assim: não faz nada, deixa. E eu continuei com os olhos abertos. Ele chegou perto de mim e falou assim: qual o seu nome? Eu falei: Paulo César. Ele: onde você mora? Eu falei: onde morava. Qual a sua profissão? Eu falei qual era a minha profissão. Ele: você sabe onde você está? Eu falei: estou no hospital. E ele virou para toda a equipe médica e falou assim: eu nunca vi um milagre na minha vida. Hoje eu estou vendo um milagre na minha vida, porque era para esse policial estar morto e ele está vivo. E as pessoas sorriam. E nessas pessoas tinha um que era evangélico, ele era fisioterapeuta, ele fazia fisioterapia enquanto eu estava em coma. E ele começou a sorrir, chegou perto de mim, da equipe médica, e falou assim: eu não falei para vocês? Quando eu passava aqui que ele estava em coma, que todo mundo falava: ó, é policial e vai morrer. Vocês lembram que eu falava para você? Ele não vai morrer, porque tem um brilho especial na vida dele, tem uma obra especial que Deus vai fazer na vida dele. Aleluia! E ele começou a glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque eu estava vivo novamente. Amém, glórias a Deus. Então você que está assistindo esse testemunho, na outra parte eu falei quando eu tive o meu primeiro encontro com Jesus Cristo. E eu comecei a trabalhar na obra de Deus, comecei a me dedicar à obra de Deus. Deus foi me abençoando, Deus foi me guardando, Deus foi me protegendo. E eu cresci em graça e sabedoria na presença de Deus.
Tanto que eu cheguei ao diaconato na época. E na época me colocaram para ser dirigente auxiliar dos jovens da igreja. Os jovens da igreja, um não se dava com o outro. Eu não entendia isso. Eles louvavam, mas depois cada um sentava no seu canto, acabava o culto, cada um ia embora para a sua casa. Tinha um que não falavam com o outro. E quando eu assumi, a primeira coisa que eu falei com o irmão, eu falei assim: o senhor me dá liberdade de fazer os ensaios desses jovens? Dou. E eu fui fazer um ensaio num sábado. Os jovens chegaram, cada um sentando de um lado, só os jovens da igreja. E eu falei: vamos orar. Começamos a orar, pedir direção a Deus. Mandei que todos depois se levantassem, sentassem. E falei: a partir de hoje, todos os jovens vão sentar junto. Ou então não vai ter mais grupo jovem. Porque nós somos unidade, somos um só corpo de Cristo. Devemos viver em união. Tão bom e tão suave é que os irmãos vivam em união. E alguns fizeram bico. Eu falei: então tranquei a porta. Falei: vamos orar aqui até vocês se consertarem uns com os outros. Não quero saber dos seus problemas nem das suas dificuldades. Eu quero ter um grupo jovem que sejam verdadeiramente representantes de Jesus aqui na terra. Aí oramos por volta de 2 horas. E quando eu olhei, tinha jovens chorando, jovens abraçando um ao outro, jovens se consertando. E para a glória de Deus, a partir desse dia, os jovens cresceram num tamanho que eram convidados para ir visitar outras igrejas. E eles falavam: poxa, diácono, só o Senhor conseguiu detectar o problema que tinha no meio da gente. Eu falei: eu não, Jesus já tinha detectado há muito tempo. Ele só me deu direção e sabedoria. Mas tinha uma jovem que era uma escura, bem escura mesmo. E ela louvava muito ao Senhor. E, infelizmente, há pessoas nas igrejas que eles pensam porque estão muito tempo na igreja, eles têm lugar cativo, cadeira cativa. Se alguém sentar na cadeira dele, ele pede para que se levante. Isso acontecia muito antigamente e ainda acontece hoje. E tinha um que era diácono já antigo, já tinha carteira até de aposentadoria de diácono, e pensava que era semideus já. E ele começava a implicar quando eu dava oportunidade para essa jovem levar. A ponto de um culto jovem, ele chegar no meio do culto e falar alto na igreja: por que é que você dá sempre oportunidade para essa neguinha louvar o Senhor? E eu, num momento quieto, não queria escandalizar, mas aquele espírito maligno que tinha sido expulso de mim ficava falando: ué, você lá fora não aturava isso, agora você está na igreja, você atura. Mas o Espírito Santo falava assim: aquieta o teu coração. E num dia, numa reunião de obreiros, o pastor perguntou: tem alguém que queira falar alguma coisa? Eu falei assim: pastor, eu quero falar algo. Que esse diácono fica perseguindo uma irmã que é escura na igreja. E ela se entristece. E eu também fico aborrecido. E ele humilha ela, porque ela é pobrezinha e é escurinha. Ele deveria de ajudar, mas ele não ajuda. E se ele fizer o que ele fez da outra vez, pastor, eu vou entregar a minha carteira e vou jogar ele lá fora da igreja.
Para minha surpresa, o pastor falou para mim assim: diácono, eu estou orando há 5 anos que apareça alguém para dar um tapa nele. E aquilo ali entrou no meu ouvido, eu fiquei quieto, fui embora. Eu falei: o que eu estou fazendo neste lugar? Se eu vim para a presença do Senhor, para a casa de Deus, para fugir das tribulações, das lutas que eu já tinha lá fora, e aqui dentro continuam tendo. Resumindo, fui me afastando, pequei, errei na igreja e me afastei. A palavra de Deus diz que aquele espírito maligno que é expulso de nós, ele fica vagando, procurando uma nova morada. E quando ele volta com mais 7. Aquele homem que era terrível ficou pior ainda. Eu fiquei pior. E eu era soldado, e um ano eu saí cabo, e em um outro ano eu saí sargento, e no outro ano eu saí segundo sargento temido. Voltei a não ter medo de nada, de ninguém, nem de morte, nem de nada. Pelo contrário, eu voltei a pensar, se eu morresse seria herói. Mas a minha vida toda atribulada. Eu separei da minha esposa, da minha ex-esposa. E às vezes eu chegava em casa, pegava a minha própria arma, botava na boca, puxava o gatilho para trás e queria dar cabo da minha própria vida. Mas eu lembrava sempre da frase: Jesus te ama. Jesus tem um propósito na tua vida. Eu morava no 14º andar, às vezes eu sentava na janela e ia pular. Trabalhava o dia todo, mas quando eu chegava em casa, que eu perdia a atenção do trabalho, eu queria dar cabo de mim mesmo. Mas eu sempre lembrava: Jesus te ama. Continuei trabalhando normalmente, me destacando, ganhei viagens de prêmio, ganhei diplomas de prêmio. Eu tenho tudo isso aqui. Ganhei diploma de governo, ganhei diploma de vereadores, de deputado. Era conhecido, né, pelos meus atos de bravura no quartel. As pessoas falavam, como se fala hoje, aí esse é o cara. A minha equipe era condecorada junto comigo. Eram homens de confiança que eu podia virar as costas e eles me protegiam. Mas a verdadeira proteção eu tinha perdido, que era Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz que Ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. E eu não tinha mais. E um belo dia Deus levantou um presbítero da Assembleia de Deus na Paraíba. Hoje é DEVEC. E esse homem passava, eu estava na segurança, e ele falava a mesma coisa que o pastor falava para mim: Jesus te ama e tem um propósito na tua vida. Tu tem um brilho diferente. E eu sempre ficava calado. E ele falou para mim, numa certa feita: qual o seu nome? Eu falei: César. E meu nome de guerra era César. Ele falava assim: César, eu passo aqui e falo contigo tudo, mas essa noite eu estava orando e o Espírito Santo falou que você é afastado do caminho do Senhor, mas que Ele continua te amando e que a igreja não é do homem, a igreja é dele, e Ele precisa de você para trabalhar na obra dele, porque Ele tem grandes obras para fazer na tua vida. As lágrimas vieram nos meus olhos, mas o meu coração estava endurecido. E eu mais uma vez fiquei quieto. Ele voltou no outro dia e falou assim: eu vim aqui para te convidar. Eu dirijo o culto lá na minha igreja, segunda-feira. Você pode ir segunda-feira lá? Aí eu falei: tá bom. De tanto que ele falava, eu falei: tá bom, eu vou. Nessa segunda-feira eu estava trabalhando. Eu estava de serviço.
E nós rodamos, como rodávamos sempre. Nós tínhamos levantamento para fazer. Eu já dormi em cemitério para averiguar denúncias. Eu já dormi na linha do trem. Eu já passei a noite sozinho no morro. Já passei a noite sozinho dentro de uma comunidade, junto com os companheiros separadamente. Nós trabalhávamos descaracterizado, nós não trabalhávamos fardado. Nosso carro era descaracterizado. E nesse dia nós estávamos passeando. Praticamente era 5 horas da tarde. E eu lembrei que eu tinha falado, poxa, eu vou na igreja. E virei para os companheiros e falei assim, vou para a igreja. Hoje vou sair cedo que eu vou para a igreja. E eles falaram, poxa, o senhor sempre chega primeiro e é o último a sair? Qual igreja que o senhor vai? Eu falei, vou na igreja evangélica. Ele vai virar crente? Tá ficando maluco? E eu falei assim, não, maluco eu estou fora da presença do Senhor. O meu motorista, ele também era afastado do Senhor. Ele entendeu o que eu falei. Mas os outros ficaram rindo, falaram, eu quero ver o César agora, como crente, comandar a equipe. E eu virei para o meu motorista e falei assim, troca comigo para mim mais rápido para o quartel, que eu já estou quase atrasado. E ele trocou comigo, nós estávamos dentro da comunidade. E nisso passou um rapaz, aproximadamente uns 15 anos, com um fuzil atravessado na frente do nosso carro. Mas como eu falei, nós trabalhávamos descaracterizado, ele não viu. E o rapaz que estava com a gente no primeiro dia trabalhando, ficou nervoso, falou ali, o cara armado. Eu falei, calma, nós trabalhamos no serviço reservado, calma, respira. Só que ele pegou e levantou o fuzil dentro do carro. E ao levantar o fuzil, o rapaz também pegou o fuzil. E começou uma troca de tiro. Quando eu virei para o meu lado esquerdo, no qual eu estava dirigindo, tinha mais 20 traficantes. Nesse dia nós éramos 4. E eles metralharam a viatura, o carro. Eles pensaram até que era outra facção que estava invadindo. E os 2 primeiros tiros de fuzil pegou em mim, atravessou a porta do carro, atravessou a minha barriga e todos os meus órgãos. Pegou na minha coxa, levou a parte superior da minha... Me levaram para o hospital. Chegando no hospital, a equipe médica, eu era conhecido no hospital. Eu sempre levava alguém baleado. E ao chegar no hospital, o pessoal falava, é o César, ele tá baleado, corre, socorre ele. E a equipe médica veio ao meu redor e rasgaram a minha calça, pensando que eu também só estava baleado aqui. Quando eles levantaram minha blusa, os médicos viram a gravidade que eu estava. E eles falavam um para os outros, não tem nada o que fazer. Ele está com hemorragia interna e vai morrer. Me levaram para a sala de cirurgia, eu acordado ainda. E na sala de cirurgia, eu gemendo, eu gritava, Jesus, me ajuda, Jesus, me ajuda, Jesus, me ajuda. E uma das enfermeiras, chegando perto de mim, perto dos médicos, falou, nem Jesus pode te ajudar. Começaram a operação. Segundo os médicos, eu tive 3 paradas cardíacas. E todas as vezes que eles iam parar a operação, fôlego de vida voltava. Deus me dava novo fôlego de vida. E eles olhavam um para os outros e falavam, vamos continuar operando. Entrei em coma.
Fiquei 5 dias em coma. Chamaram minha mãe, chamaram meus parentes e avisaram que era difícil eu sobreviver. Mas esse pequeno período que eu tive na igreja, eu também falava com os meus parentes de Jesus. E um dos meus parentes foi na igreja, nessa mesma igreja, onde eu visitava. E chegando no final do culto, na hora da bênção apostólica, por isso que eu falo que é um perigo às vezes a gente sair da igreja antes da bênção apostólica, porque de repente é naquele momento que Deus quer te abençoar. E a pessoa falou com o porteiro, e o porteiro entrou correndo, que ele me conhecia, falou com o pastor José Santos, já dorme no Senhor. Pastor José Santos, aquele policial que vem aqui de vez em quando, porque todos me conheciam. Eu era famoso aonde eu trabalhava. Ele está baleado, está em coma e desenganado pelos médicos no hospital. Meu pastor, vamos orar por ele. Meu pastor começou a orar. Começou a clamar. Toda a igreja. Isso numa quinta-feira. Quando foi na sexta-feira, por volta de 5 horas da manhã, em espírito, Deus me levou para um lugar que era totalmente escuro. Era tão escuro que eu podia pegar a escuridão. Mas nessa escuridão, eu via pessoas gritando, eu via pessoas chorando, eu via pessoas desesperadas. Via não, ouvia, porque não dava para ver. Mas nesse momento, mais uma vez, eu me lembrei de Jesus. Eu falei, Jesus, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. E nesse momento, nessa escuridão, apareceu uma mão e segurava nas minhas mãos e vinha me puxando dessa escuridão. E eu lembrei de um louvor, lembrei de um hino que dizia assim: quando Jesus estendeu as tuas mãos. Quando Jesus estendeu as tuas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era outro desprezível, mais ou menos assim esse hino. E nesse momento, segundo os médicos, era 5:30 da manhã, eu saí do coma. E eu comecei a me sacudir, eu estava incubado. Eu estava com soro nas veias e comecei a me sacudir de uma maneira tão forte que alguns aparelhos soltaram. E eu abri os meus olhos e fiquei com os olhos abertos, olhando, assustado, vendo aquela claridade da luz do CTI no meu rosto. E uma das enfermeiras falou assim: doutor, o que nós fazemos? Aí o médico falou assim: não faz nada, deixa. E eu continuei com os olhos abertos. Ele chegou perto de mim e falou assim: qual o seu nome? Eu falei: Paulo César. Ele: onde você mora? Eu falei: onde morava. Qual a sua profissão? Eu falei qual era a minha profissão. Ele: você sabe onde você está? Eu falei: estou no hospital. E ele virou para toda a equipe médica e falou assim: eu nunca vi um milagre na minha vida. Hoje eu estou vendo um milagre na minha vida, porque era para esse policial estar morto e ele está vivo. E as pessoas sorriam. E nessas pessoas tinha um que era evangélico, ele era fisioterapeuta, ele fazia fisioterapia enquanto eu estava em coma. E ele começou a sorrir, chegou perto de mim, da equipe médica, e falou assim: eu não falei para vocês? Quando eu passava aqui que ele estava em coma, que todo mundo falava: ó, é policial e vai morrer. Vocês lembram que eu falava para você? Ele não vai morrer, porque tem um brilho especial na vida dele, tem uma obra especial que Deus vai fazer na vida dele. Aleluia! E ele começou a glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque eu estava vivo novamente. Estava às vezes uma bola e eu fiquei paralítico.
Fui transferido para o hospital da polícia, da corporação, e lá a mesma coisa, eles falavam: poxa, você está vivo por um milagre. Você está vivo por um milagre, mas você nunca mais vai poder andar. E eu falei para eles: posso falar uma coisa para o senhor, doutor? Ele pode. Se o Deus que me ressuscitou tem uma obra na minha vida, Ele vai me tirar. Ele vai transformar e Ele vai cumprir a sua obra. E ele ria, o médico ria. Passaram-se 6 meses, eu em casa, paralítico, de cama. E o pessoal lá da Assembleia de Deus, da Penha, iam me visitar. Passei necessidade, passei dificuldade. Tinha dias que eu tinha arroz somente para comer. Eu tinha uma filha. E quando era feito a comida, só o arroz, vinham me servir, eu falava: não, dá para minha filha. Às vezes tinha arroz e um ovo. Porque eu trabalhava na segurança, ganhava 3 vezes mais do que eu ganhava na polícia. E eu perdi isso tudo. E eu falava uma frase sempre que eu comecei a falar, que era: Deus proverá, pois a glória é dele. Deus proverá. E quando eu era no outro dia, aparecia pessoas na minha porta com cesta básica. Pessoas doavam dinheiro para minha filha, para comprar Danone, para comprar biscoito. E Deus foi me sustentando durante um tempo, até que um dia as irmãs estiveram na minha casa para fazer oração e falaram que Deus ia completar a obra dele na minha vida, que tudo aquilo que eu estava passando era para a glória dele, era como diz aqui o versículo. Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a sua morte, mas para que a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Aleluia! E foi glorificado o nome dele. Numa outra sexta-feira, pela manhã, bem cedo, uma voz chamava assim: Paulo César, Paulo César. E eu deitado na cama, não me mexia, olhando para um lado e para o outro, não tinha ninguém no quarto. Minha mãe não estava no quarto, minha filha não estava no quarto, ninguém estava no quarto. Quem está falando comigo? Paulo César. Hoje é o dia que vai começar a tua vitória, a segunda etapa da tua vitória, porque a primeira é você estar vivo, mas eu vou fazer a tua obra por completo na sua vida. Eu vou fazer a minha obra na tua vida por completo. Levanta. E eu ficava: levanta. E eu não conseguia me sentar como eu falava. E eu fazendo força. Como tivesse uma mão me sustentando as minhas costas, eu consegui sentar. Eu consegui virar e colocar os meus pés no chão. Eu consegui ficar em pé. Eu consegui dar o primeiro passo e eu glorifiquei o nome do Senhor. Eu dei o segundo passo e glorifiquei o nome do Senhor. Eu dei o terceiro passo e dei um grito glorificando o nome do Senhor. Minha mãe correu, todo mundo correu pensando que eu tinha caído. E eu estava em pé para a glória de Deus. Mas mesmo assim, ainda fiquei de cadeira de roda. Quando cheguei ao médico, na outra semana, cadeira de roda, o médico olhando para mim falou assim: Deus já fez mais um milagre na tua vida. Você agora está de cadeira de roda. Mas vai parar por aí. E eu falava para ele: a obra de Deus não está pronta ainda na minha vida. E ele novamente sorria. Um belo dia me levaram na igreja, os irmãos vieram me buscar, eu de cadeira de roda, me levaram na igreja. E era o pastor Silas que estava pregando a palavra. E no meio da palavra ele falou assim: Deus hoje tem uma bênção especial para alguém aqui na igreja.
E eu recebi como se fosse para mim aquela palavra. Os irmãos vieram, me levantaram, oraram, e eu tornei a me sentar na cadeira de roda, porque eu não sentia firmeza nas minhas pernas. Novamente me levaram no culto, na segunda-feira, e estando lá, eles orando, clamando, de repente eu fiquei em pé, sozinho. Dei o primeiro, o segundo e o terceiro passo, e a igreja toda glorificava o nome do Senhor. Mas mesmo assim eu caí, mas não sentei mais na cadeira de roda. Fiquei e comecei a andar de muleta. E isso tudo durante um ano e meio, esse sofrimento. E passando esse 1 ano e meio, novamente eu fui num culto. Chegando no culto, a irmã me conhecia e falou: César, vem aqui na frente falar um pouquinho do teu testemunho. E eu fui com as muletas lá na frente, comecei a pregar pela primeira vez, comecei a dar testemunho pela primeira vez. Quando eu acabei, ela falou: glorifica o nome do Senhor e pode voltar para o seu lugar. E eu voltei para o meu lugar. E quando eu me sentei, ela lá na frente gritou aqui: César. Eu falei: senhora, não está faltando nada não? Eu falei: não, já falei tudo. Ela falou: não, não é isso não está faltando nada com você? Aí eu: não. Aí ela levantou as 2 muletas na mão dela, porque eu comecei a andar sozinho para a glória de Deus. O nome do Senhor tem que ser sempre glorificado. Na minha vida Ele vai me tirar, Ele vai transformar e Ele vai cumprir a sua obra. E ele ria, o médico ria. Passaram-se 6 meses, eu em casa, paralítico, de cama. E o pessoal lá da Assembleia de Deus, da Penha, iam me visitar. Passei necessidade, passei dificuldade. Tinha dias que eu tinha arroz somente para comer. E tinha uma filha. E quando era feito a comida, só o arroz, vinham me servir, eu falava: não, dá para minha filha. Às vezes tinha arroz e um ovo. Porque eu trabalhava na segurança, ganhava 3 vezes mais do que eu ganhava na polícia. E eu perdi isso tudo. E eu falava uma frase sempre que eu comecei a falar, que era: Deus proverá, pois a glória é dele. Deus proverá. E quando eu era no outro dia, aparecia pessoas na minha porta com cesta básica. Pessoas doavam dinheiro para minha filha, para comprar Danone, para comprar biscoito. E Deus foi me sustentando durante um tempo, até que um dia as irmãs estiveram na minha casa para fazer oração e falaram que Deus ia completar a obra dele na minha vida, que tudo aquilo que eu estava passando era para a glória dele, era como diz aqui o versículo. Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a sua morte, mas para que a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Aleluia! E foi glorificado o nome dele. Numa outra sexta-feira, pela manhã, bem cedo, uma voz chamava assim: Paulo César, Paulo César. E eu deitado na cama, não me mexia, olhando para um lado e para o outro, não tinha ninguém no quarto. Minha mãe não estava no quarto, minha filha não estava no quarto, ninguém estava no quarto. Quem está falando comigo? Paulo César. Hoje é o dia que vai começar a tua vitória, a segunda etapa da tua vitória, porque a primeira é você estar vivo, mas eu vou fazer a tua obra por completo na sua vida. Eu vou fazer a minha obra na tua vida por completo. Levanta.
E eu ficava, levanta. E eu não conseguia me sentar como eu falava. E eu fazendo força. Como tivesse uma mão me sustentando as minhas costas, eu consegui sentar. Eu consegui virar e colocar os meus pés no chão. Eu consegui ficar em pé. Eu consegui dar o primeiro passo e eu glorifiquei o nome do Senhor. Eu dei o segundo passo e glorifiquei o nome do Senhor. Eu dei o terceiro passo e dei um grito glorificando o nome do Senhor. Minha mãe correu, todo mundo correu pensando que eu tinha caído. E eu estava em pé para a glória de Deus. Mas mesmo assim, ainda fiquei de cadeira de roda. Quando cheguei ao médico, na outra semana, cadeira de roda, o médico olhando para mim falou assim: Deus já fez mais um milagre na tua vida. Você agora está de cadeira de roda. Mas vai parar por aí. E eu falava para ele: a obra de Deus não está pronta ainda na minha vida. E ele novamente sorria. Um belo dia me levaram na igreja, os irmãos vieram me buscar, eu de cadeira de roda me levaram na igreja. E era o pastor Silas que estava pregando a palavra. E no meio da palavra ele falou assim: Deus hoje tem uma bênção especial para alguém aqui na igreja. E eu recebi como se fosse para mim aquela palavra. Os irmãos vieram, me levantaram, oraram, e eu tornei a me sentar na cadeira de roda, porque eu não sentia firmeza nas minhas pernas. Novamente me levaram no culto, na segunda-feira, e estando lá, eles orando, clamando, de repente eu fiquei em pé, sozinho. Dei como se fosse para mim aquela palavra. Os irmãos vieram, me levantaram, oraram, e eu tornei a me sentar na cadeira de roda, porque eu não sentia firmeza nas minhas pernas. Novamente me levaram no culto, na segunda-feira, e estando lá, eles orando, clamando, de repente eu fiquei em pé, sozinho. Dei o primeiro, o segundo e o terceiro passo, e a igreja toda glorificava o nome do Senhor. Mas mesmo assim eu caí, mas não sentei mais na cadeira de roda. Fiquei e comecei a andar de muleta. Isso tudo durante um ano e meio, esse sofrimento. E passando esse 1 ano e meio, novamente eu fui num culto. Chegando no culto, a irmã me conhecia e falou: César, vem aqui na frente falar um pouquinho do teu testemunho. E eu fui com as muletas lá na frente. Comecei a pregar pela primeira vez. Comecei a dar testemunho pela primeira vez. Quando eu acabei, ela falou: glorifica o nome do Senhor e pode voltar para o seu lugar. E eu voltei para o meu lugar. E quando eu me sentei, ela lá na frente gritou aqui: César. Eu falei: senhora, não está faltando nada não? Eu falei: não, já falei tudo. Ela falou: não, não é isso não está faltando nada com você? Aí eu: não. Aí ela levantou as duas muletas na mão dela, porque eu comecei a andar sozinho para a glória de Deus. O nome do Senhor tem que ser sempre glorificado e exaltado. A honra, a glória, o louvor sempre tem que ser dele, porque só ele merece toda a honra, só ele merece toda a glória. Às vezes nós pedimos tanto misericórdia, misericórdia, misericórdia. Como diz o Salmo 86, inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve, porque estou necessitado e aflito. Guarda minha alma, pois sou santo. Oh, meu Deus, salva o teu servo, que em ti confia. E eu confio, e eu confiava em Deus. Voltei para casa, continuei o tratamento.
Voltei mais uma vez no hospital, e voltando no hospital, a equipe médica não queria mais me aposentar, dizendo que eu já estava bom. E eu falava, como é que eu estou bom, que eu estou todo operado? Como é que eu estou bom, que eu estou todos os órgãos operados? E passaram-se mais um tempo, um mês depois, todo mês tinha que voltar. E eu voltei e a equipe médica estava toda trocada. Aqueles que debochavam, todos saíram. E para a glória de Deus, a equipe que chegou, o médico chegou e falou assim, você que é o Paulo César? Eu falei, sou eu. Ele, vou te contar uma história rapidinho e vou te falar algo. Eu falei, hoje não. Ele falou, eu sou um pastor evangélico, sou major. Estava no hospital ontem de Niterói e me transferiram para cá hoje. Eu reclamei, eu murmurei, porque eu tinha que trabalhar hoje. Não tive nem o meu horário, meu tempo de transferência de descanso. Mas hoje eu reconheço que Deus me trouxe aqui para ver um milagre acontecendo aqui nesse hospital. Pode glorificar. Glórias a Deus. Assim Deus fez essa obra na minha vida. Comecei a caminhar, depois de 1 ano e meio, 2 anos, o pastor José Santos me autorizou a testemunhar e pregar nas igrejas. E a primeira igreja que eu fui pregar foi dentro de uma comunidade, lá em Antares. E quando eu cheguei, os traficantes estavam na rua. Eu entrei com o meu carro, eles ficaram olhando. E eu parei em frente à igreja e 2 vieram andando na minha direção. Eu tirei a Bíblia de dentro do carro, botei em cima do carro e comecei a orar e falei, Senhor, o velho homem, nesse momento, estaria trocando tiro com eles. Estaria atirando para se defender e até matá-los. Mas hoje eu estou aqui, Senhor, para trazer vida, esperança, através do meu testemunho e tua palavra. Eles passaram por trás de mim, não me tocaram, não falaram nada. Do outro lado da rua tinha um bar em frente à igreja. E o moço olhando para mim disse assim, ficou com medo? E eu nem respondi, fiquei quieto. A igreja abriu, entrei na igreja, comecei a pregar. E no que eu estava pregando, eu falei que era policial dentro da comunidade. E havia 2 traficantes na porta da igreja. E eu preguei, testemunhei, falei da palavra de Deus. E no final eu peguei os laudos médicos, assim como eu tenho aqui, ó, comprovando que eu sou desenganado pelos médicos, comprovando que eu fiquei sem andar, comprovando os tiros que eu levei, comprovando tudo aquilo que eu falei até agora, os tiros no meu corpo, como ficou, os tiros nas pernas, tudo restaurado pelo Senhor. E um dos traficantes entrou na igreja. Todo mundo estava dando glória a Deus quando o traficante entrou na igreja, todo mundo calou a boca. E ele veio andando na minha direção. Eu peguei o microfone e falei, pastor, pode fazer o apelo? Ele, não, pode você mesmo fazer o apelo. E eu fiz o apelo, eu falei, se tua vida está destruída como a minha vida está, se a tua vida está como a minha vida estava, que a minha arma era a minha força, que hoje eu tenho Jesus como a minha força, a minha fortaleza, o meu escudo. Se a tua vida está assim, hoje é dia de você mudar. E ele foi na frente, chegando na frente, ele falou assim, posso te fazer 2 perguntas? Eu falei, pode. Tudo isso que você falou é verdade? Eu falei, é. Peguei os laudos, dei na mão dele, peguei as fotos, dei na mão dele e comecei até a louvar um hino, esse mesmo hino que
falei quando Jesus estendeu as suas mãos. Comecei a glorificar e exaltar o nome do Senhor. E ele falou assim: vou te fazer uma outra pergunta. Eu falei: pode fazer. Como é que eu faço para ter esse Jesus, esse milagre na minha vida? O púlpito era no alto e ele estava no baixo. Eu pulei e abracei ele. E comecei a glorificar o nome do Senhor e falei para ele: é só você reconhecer Jesus como seu único e eterno Salvador. E ele o fez. E ele o fez. E nunca mais voltei lá naquela igreja. Mas tive notícia que hoje ele é obreiro da casa de Deus, para a glória do Senhor. Já tive pregando para uma pessoa só na rua, como muitas das vezes ainda faço. Já tive em vários lugares. Já orei por pessoas que estavam mortas e ressuscitaram. Já orei por pessoas que estavam enfermas e ficaram curadas. Deus já me deu visão de alguma coisa e foi entregue e aconteceu. Mas tudo isso não é para a minha glória, é para a glória de Deus. Porque Deus me tirou do cativeiro. Deus me tirou do lamaçal do pecado, para que hoje eu esteja fazendo a obra dele, a vontade dele. Hoje, pela misericórdia, sou presbítero, como eu falei no começo. Parou a luta, presbítero? Não. Continua a luta. Mas só que agora eu não resolvo com as minhas mãos. Eu entrego nas mãos do Senhor. E glorifico e exalto o nome dele por isso. Porque ele sempre tem me sustentado, me guardado, tem me protegido e me livrado de todo mal. Antes tinha todos os meus órgãos perfeitos, meu corpo perfeito, era magrinho, como falei, lutava karatê, taekwondo. Hoje eu não tenho baço, eu não tenho rim, tenho pulmão perfurado, tenho a veia cava avariada, tenho 7 costelas quebradas. Mas hoje eu tenho o que eu não tinha antes. Hoje eu tenho Jesus Cristo na minha vida. Eu tenho a proteção de Deus na minha vida. Amém? Mas o testemunho não acaba aí. Ainda tem algo mais terrível que aconteceu comigo. Mas aí será um novo tempo que eu irei contar, para a glória de Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor? Amém? Que Deus abençoe, que Deus guarde. Tenho sido usado em muitos lugares, tenho ido em muitas igrejas. E detalhe, não cobro nada. Às vezes querem me... A paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, voltando aqui, para falar com os irmãos a respeito do testemunho. Algo que eu não falei, que eu não comentei, o testemunho. Tudo isso aconteceu para que eu voltasse para a presença de Deus. Aqui, quando eu li no começo, inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve, porque eu estou necessitado e aflito. Quantos estão necessitados, aflitos, cheios de problemas e dificuldades, mas não procuram no lugar certo? Procuram em todos os lugares, com seus vizinhos, com seus parentes, mas esquecem de procurar em Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho nesse mundo, só através de Jesus. As seitas, as religiões podem apresentar outros caminhos,
Mas a Bíblia só mostra um caminho: Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por todos nós pecadores. Falei também no começo, em João 11, 1. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro. Aqui Lázaro pode botar assim: estava enfermo um certo Paulo, de Nova Iguaçu. Tá? Não é heresia não estou mudando a palavra não, tá, irmão? Estou dando só um testemunho. Um Paulo, como podia ser um Pedro, um João, uma Maria, um Tiago, perdido nesse mundo. Mas Jesus me encontrou. Jesus me buscou. Jesus me tratou. E Jesus hoje me abençoa. Sou seu servo. Não vou dizer para você que eu sou santo, porque se eu se dissesse isso, eu estaria mentindo. Porque a própria palavra de Deus diz: ai daquele que diz que não tem pecado. Tem certos momentos da nossa vida, ser sincero com você, que a gente tem que orar muito, clamar muito, que dá vontade às vezes de falar umas palavras para certas pessoas que querem nos magoar, até dentro da igreja. Mas como nós somos luz, temos que clamar a Deus para que eles também venham converter essas pessoas. Como eu falei, Deus começou a me usar muito. A minha irmã me perseguia, minha irmã era espírita, e ela me perseguia, fazia um montão de coisas. Diziam até que ela fazia uma cumba e botava na porta da minha casa. Eu me preocupava com isso? Não. Eu até sorria e falava: ela está gastando dinheiro à toa dela, porque quem me guarda é o Senhor. E no leito de morte da minha irmã, quem pregou para ela fui eu. E ela teve um encontro com Jesus. No enterro dela, quem fez fui eu. Eu escutei um parente meu, quando eu tive encontro com Jesus, falar, depois que eu levei os tiros, esqueci de dizer, foram 2 tiros de fuzil, 2 tiros de pistola, um tiro de 38 e uma facada, para ver como é que as pessoas gostavam de mim. Mas eu escutei de uma pessoa, parente meu, depois de eu passar por isso tudo e eu entregar a minha vida para o Senhor, dizer que era preferível ter morrido do que ser crente. E essa pessoa que falou isso também teve um encontro com Jesus através da palavra que Deus me usou. Então, irmão, você não está desamparado, você não está só. Creia que tudo isso que você está passando não é para a tua morte, mas para que o Filho do Homem seja glorificado e exaltado. Amém? A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era um pobre, perdido, pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu